Olá, boa tarde. Estamos aqui novamente no Médico 24 Horas, diretamente dos estúdios do AC 24 Horas. Sempre levando informação de qualidade, informação de saúde, aquilo que a medicina acriana está entregando a toda a população, entregando com qualidade, cada dia melhorando os avanços da medicina. E nós sempre aqui trazendo em primeira mão. Somos o canal de saúde mais visto do estado do Acre, um dos mais vistos da região norte do país. Estamos aí na ponta, graças a Deus, e a sua audiência, a sua preferência, sempre aqui nas segundas-feiras, de olho na telinha, de olho nas informações. E claro, toda segunda-feira nós temos um convidado diferente, de uma especialidade diferente, trazendo o que há de novidade, o que há de avanço e falando daquilo que mais importa à sociedade acreana, as moléstias, as enfermidades que mais causam aqui na nossa terrinha e trazendo o que é de tratamento, o que é de solução, porque onde há um problema, nós temos que trazer a solução. E hoje nós temos a honra, a alegria de entrevistar aqui um amigo, né, da terra, cruzeirense, lá da melhor farinha que existe no planeta, Cruzeiro do Sul, o Dr. Mardelso, que é cardiologista. E hoje nós vamos falar muito aqui dessa criança aqui, tá? Coração. Mardelso, prazer muito grande estar aqui com você. Se você quiser puxar aqui o microfone mais perto de você. Mardelso, que alegria te receber aqui no Médico 24 Horas. É um médico formado aqui no Acre, que fez a sua toda a formação e depois foi fazer a sua especialidade fora. Fez em São Paulo, né, uma especialidade muito boa, no local muito bom, que é o Dante Passamã. Um local que te formou tão bem e você é um médico hoje de referência dentro da cardiologia também no estado do Acre. Prazer em tê-lo aqui, né? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Fabrício, inicialmente quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui conversando um pouquinho sobre uma especialidade tão importante que nem a cardiologia. Eu me formei, sou de Cruzeiro do Sul, como bem você falou, sou de Cruzeiro do Sul. Fiz a minha formação aqui em Rio Branco, né, universidade. Fiz uma primeira residência médica em Minas, ambas universidades federais, e fui para São Paulo, onde eu fiz cardiologia no Instituto Dante Passanese. E logo em seguida terminei o mestrado e retornei para o estado. E estou aqui há mais ou menos um ano. Você voltou para o estado e você veio também pela questão do Exército, você era médico do Exército, né? Sim. E aí, trabalhando com médico do Exército, hoje você é preceptor da Uninorte, professor da área de cardiologia, atende no ambulatório da Uninorte também, né? Você também faz parte de uma clínica conceituada no estado do Acre, de um grupo conceituado. E você trabalha tanto consultório, quanto público, quanto, né, dando todo esse entorno. Mas eu pesquisei um pouco sua história de Cruzeiro do Sul. E Cruzeiro do Sul precisa muito de cardiologista, né? Sim. E a pergunta que não se quer calar. Sim. O que está faltando para colocar mais cardiologistas, e principalmente gente da terra, que é de lá, a Janaína está lá. Sim. Eu acho que o Mardelso também tinha tudo como dar uma força lá na cardiologia em Cruzeiro do Sul. E seria para ser uma honra voltar lá ajudar também, né? Sem dúvida nenhuma. Você acha que falta muito interesse público ainda na questão das especialidades? O governo federal lançou aí mais especialidades, né? Sim. Falta muito o governo estadual, prefeituras, ter esse olhar de trazer mais especialistas para dentro para atender melhor a população? Olha, Fabrício, recentemente saiu um perfil demográfico dos médicos generalistas e médicos especialistas no Brasil. Realmente, na região amazônica, no norte, a gente tem um déficit enorme de especialistas. Hoje, isso não é novidade para ninguém, eles estão bastante concentrados nas regiões sul e sudeste, né? Veja, vir daquela região para a região norte, onde nós temos várias mazelas que todos já conhecemos, é difícil. Geralmente quem vem para essa região é quem é da terra. É muito difícil alguém que é de lá vir por vários motivos. Cruzeiro do Sul, que nem você falou, para mim é uma cidade que está no meu coração. Gostaria muito de estar trabalhando em Cruzeiro do Sul. Hoje, como você falou, eu trabalho numa clínica particular, sou preceptor da Uninorte, mas sou concursado, sou médico efetivo do curso de medicina da Universidade Federal. Então, estou bem arraigado aqui. Então, para ir para Cruzeiro do Sul hoje, é mais difícil para mim por conta dessas atividades, tanto acadêmicas quanto relacionada à minha prática médica, tanto como clínico médico quanto cardiologia aqui no estado, aqui em Rio Branco especificamente. Assim, hoje o que nós notamos é que muitos cardiologistas eles vão lá e voltam, né?
faz uma semana de carga horária, duas, cumpre a carga horária e volta aqui do estado. A maioria dos cardiologistas que estão atendendo hoje Cruzeiro do Sul, a não ser a doutora Janaína que está lá, que é uma grande amiga, né? Trabalhamos juntos, ela esteve na residência aqui com a gente, uma pessoa que aprendeu bastante. Teve aí aluna do Dr. Rinauro, né? E do Tiago Santos, que deram uma boa formação para ela. E ela está lá e os outros vão lá, né? Cruzeiro do Sul tem um déficit muito grande, né? Precisa-se, tanto aquele local lá quanto o governo estadual, olhar melhor para Cruzeiro do Sul, haja vista que Cruzeiro do Sul já passou de 100 mil habitantes? Olha, Cruzeiro do Sul, você falou muito bem. Hoje nós temos 2 especialistas em cardiologistas que estão morando em Cruzeiro. Lá. Exatamente. Que é a Janaína e quem é o outro? A outra é a doutora é Tonucci, o sobrenome dela. Não me lembro o primeiro nome, mas tem 2 médicos cardiologistas estabelecidos em Cruzeiro. E como você falou também, existe uma equipe que vai para Cruzeiro. Eles estão conseguindo suprir as demandas. Inclusive, recentemente, se estabeleceu em Cruzeiro um serviço de hemodinâmica, o que, para a população daquela região... Ajudou muito, né? Absurdamente. É um divisor de águas. É excepcional. Então, naquela região ali, onde tem municípios do próprio Acre e do Amazonas que se beneficiam dessa estrutura que foi montada em Cruzeiro do Sul. Então, nós estamos falando aí de um serviço de hemodinâmica que trata uma das causas de maior mortalidade no Brasil e no mundo. Então, isso é excepcional. Agora, como eu falei para você inicialmente, essa equipe que vai daqui de Rio Branco para Cruzeiro, eles estão conseguindo, graças a Deus, suprir as demandas. Né? Então, essa ideia, né, de ir de Rio Branco para Cruzeiro do Sul, hoje consegue suprir as demandas. É claro, tem uma demanda reprimida? Até tem. Mas essa mesma equipe que trabalha em Cruzeiro do Sul, que vai de Rio Branco, eles têm compromisso em Rio Branco também de atender a população rio-branquense. Então, o que nós precisaríamos, como você também falou aqui, sugeriu, era uma atração, ser mais atrativo, trazer mais médicos especialistas para o Estado. Né? Esse programa aí dos mais especialistas que o governo federal está lançando, se Deus quiser, isso vai atrair mais profissionais aqui para a região. A cardiologia tem uma demanda enorme. Então, nós precisamos realmente. Né? E hoje eu tenho um prazer, uma satisfação de dizer, por ter formado fora e ter voltado, nós temos excelentes cardiologistas aqui no Estado. Então, hoje, às vezes, a população acreana saía antigamente muito para Goiânia, São Paulo, Brasília, Rio. Para se tratar. Hoje eu falo assim sem a menor dúvida. Hoje nós temos profissionais cardiologistas estabelecidos em Rio Branco, estabelecidos no Acre, que são excepcionais. A maioria dos casos de cardiologia hoje é resolvida aqui, né, exatamente, Matheus? Cirurgia cardiológica, hemodinâmica, a parte clínica, a parte de diagnósticos, né? Sem dúvida. Nós temos a Alina, que está aí operando, nós temos o Odilson, nós temos o Wellington, nós temos o Renato, tem o Igor, tem o Rodrigo, tem o Thiago Santos, né? Tem o Grove, tem muito cardiologista, tem o Érison Farrá, né? Tem o Wilson, Wilson Barbosa. O Wilson Barbosa, que mexe com a ritmologia, né? Ritmologista. Tem tantos caras, tem a Janaína lá, tem a doutora Jocely, que faz ecocardiograma muito bem, o Thiago também no eco. Né? Ou seja, são vários profissionais já. Excelentes, profissionais bons, de uma mão boa, de serviço bom, e o doutor Mardelso. Doutor, começando aqui nas patologias, né? Hoje você trabalha numa clínica ali na Quintino Bocaiúva, né? Na Praça José Augusto, né? A clínica de vocês, na Uninorte, professor também da UFAC, professor da Uninorte. Como um professor, né? Como um estudioso da cardiologia, qual é a doença que mais mata do coração hoje? É o infarto do miocárdio? Indiscutível. Mundo e Brasil. Indiscutível. Mas existem tipos de infarto. Não é infarto do miocárdio. Não, mas existem vários tipos de infarto. Existem vários tipos, exatamente. E lembra, quando a gente fala de doenças cardio-cerebrovasculares, dentro das doenças cardiovasculares, há que mais... doenças crônicas não transmissíveis. Indiscutivelmente, doença aterosclerótica coronariana, levando ao infarto agudo do miocárdio. A principal causa de morte hoje no planeta é doença coronariana. Exatamente, doenças crônicas não transmissíveis. É um entupimento da artéria, em outras palavras, para a nossa população. Exatamente. Placa de gordura lá dentro. Placa de gordura lá dentro. Então, quando a gente fala de infarto, a causa mais comum é a doença aterosclerótica, ou seja, é aquele paciente que desenvolveu uma plaquinha de gordura lá dentro do vaso do coração, que é a artéria coronária. Então, essa é a causa. Para de irrigar o coração, para de ter irrigação, isso aqui isquemia, o coração para de funcionar. Para de funcionar. Qual é a diferença do infarto
daquele infarto que dá sinais, né? Que tem aquela precordialgia, aquela dor precordial, que vai diagnosticar com eletrocardiograma, as enzimas cardíacas e vai para a hemodinâmica. Para o infarto, aquele súbito, aquela morte súbita, aquele infarto que o paciente para e não volta mais. Olha, geralmente é o seguinte, a morte súbita cardíaca, que na maioria das vezes está Ontem eu vi relacionada... um caso, morte súbita. O cara sentou, chegou no hospital, sentou no balcão de atendimento, Ele sentou, um funcionário da Justiça Federal, ele caiu e já não voltou mais. Já não voltou. Então, ó, a morte súbita cardíaca, o mecanismo, na maioria das vezes, está relacionado à doença coronariana, que na maioria das vezes também está relacionado à doença aterosclerótica. Agora, a gente precisa dividir em alguns grupos. Então, eu estou falando de uma população menor do que 35, 40 anos ou acima de 40 anos. Quais as comorbidades? Porque se eu falo acima de 40 anos num paciente que tem múltiplas comorbidades, indiscutivelmente a doença aterosclerótica, que é a gordura na parede da artéria, é a causa mais comum. Agora, se eu falo de morte súbita cardíaca numa população abaixo de 35, 40 anos, as causas dessa morte súbita já vão ser outras. Então, depende muito da população. Mas eu falo assim, indiscutivelmente, a causa mais comum de morte súbita cardíaca na população brasileira é a doença aterosclerótica. Fecha, bloqueia de uma vez. Bloqueia de uma vez. E aí, não acontece? Tem como escapar, né? Depende de algumas variáveis sobre isso. A primeira é, qual que foi o vaso que fechou? Foi o vaso mais importante do coração, que é a descendente anterior? Segunda pergunta, esse paciente tem múltiplas redes de circulação colateral? Agora, se é um paciente diabético, que geralmente não desenvolve muitos vasos colaterais, artérias finas, pouco calibrosas, e a oclusão foi na parte inicial, no terço proximal, na parte mais inicial da descendente anterior, ou no tronco de coronária esquerda, que é um pouco anterior, a chance desse paciente evoluir para óbito imediato, que é a morte súbita cardíaca, é enorme. Então depende de algumas coisas, anatomia coronariana, circulação colateral, se ocluiu completamente o vaso. Então, isso é extremamente importante para definir se esse paciente vai ter um prognóstico mais reservado ou não. Mardelso, que entrevista maravilhosa. Não quero morrer do coração. O que eu faço para não ter essa morte súbita? Excelente. Olha, é muito feijão com arroz, né? A gente precisa definir que com o envelhecimento, né, a tendência é que, dependendo dos hábitos de vida, né, isso leve à deposição de gordura na parede do vaso. Então, como é que a gente faz para prevenir isso? Passar precocemente no médico, pode ser um médico clínico, mas preferencialmente no médico cardiologista. Existe alguma idade para se começar a fazer essa avaliação? Não existe nenhuma idade que haja consenso pelas diretrizes. Mas o que eu oriento? Se é um paciente após os 30 anos, 35 anos, mesmo naqueles assintomáticos, é prudente passar por uma avaliação médica, tá? Para saber como é que você está. Então, isso é fundamental. Não há uma idade, como eu falei, não há uma idade, mas é prudente. Então, assim, o que é fator de risco? Fator de risco são condições em que levam o paciente a ter, por exemplo, um desfecho desfavorável ou contribuir para o surgimento de uma doença, né? O que são fatores de risco para a doença arterial coronariana? É a pressão alta, a hipertensão, é o diabetes, é o fumo, o tabagismo, e aqui eu pontuo o tabaco, todos nós conhecemos, o cigarro que é comprado, aquele cigarro que é feito, mas não podemos esquecer do narguile e do vape, que é o cigarro eletrônico. O vape também produz doenças. O vape, ele tem uma certa carga de nicotina e, assim, pasmem, o vape tem algumas outras substâncias que podem levar a uma pneumonite gravíssima, isso é documentado, né? Então, mas lembrar que quando eu falo de tabagismo, de uso de tabaco, é o uso convencional, mas a gente tem que lembrar também do vape e do narguile. Tá? Então, falei de pressão alta, falei de diabetes, falei do tabaco, lembrar do colesterol aumentado, que pode estar relacionado tanto à sua dieta alimentar, ou seja, os seus hábitos de vida, mas pode ser que tenha um componente também genético. Então, colesterol aumentado. Sedentarismo, que é aquele paciente que não pratica atividades habituais. Então, todos esses são fatores de risco que levam à deposição de gordura na parede do vaso e que cedo ou tarde podem levar a infarto ou até mesmo a morte súbita cardíaca relacionada à doença arterial coronariana. Eu vi um estudo que paciente com dislipidemia, que é problema de colesterol, principalmente o LDL, que um LDL elevado, um paciente ele corre um risco de ter um evento
embólico, trombose cardíaca ou tamponamento, em 10 anos. Em 10 anos ele pode ter um evento cardiológico se ele não cuidar do LDL, um LDL estourado. É um estudo europeu, uma publicação europeia. Mardelso, tem muitas perguntas dos internautas aqui, certo. né? A primeira que o internauta está mandando aqui, pergunta ao Dr. Mardelso se o estresse, a saúde mental, afeta o coração e como. Não, que pergunta boa, hein? Sem dúvida nenhuma. Olha, lembrar que o estresse crônico é o estresse crônico, não é uma situação, enfim, é o estresse crônico, aquele paciente que está submetido a situações, ou mesmo, por exemplo, tem um transtorno de ansiedade generalizada, ou submetido a um estresse crônico. Esses pacientes, eles têm por si só um aumento de catecolaminas séricas circulantes, né? Isso aumenta o estresse oxidativo no coração e predispõe ao surgimento, sem dúvida nenhuma, de doença arterial coronariana. Então, o estresse crônico é fator de risco para o desenvolvimento de doença arterial coronariana. Pergunta, paciente que dorme mal, que tem uma péssima noite de sono, problemas de insônia, redução de horas de sono, paciente que tem problemas noturnos mesmo, na questão do sono, afeta o coração, produz arritmia? Sem dúvida nenhuma, porque é o mesmo princípio, né? Geralmente no sono a tendência é que você relaxe, o coração tende a bater um pouco menos, isso é fisiológico. E aí quer dizer, se você tem insônia, uma noite de sono mal dormindo, onde você deveria repousar, descansar, você vai ter um incremento de catecolaminas circulantes naquele momento. Então isso predispõe ao surgimento... Cafeína estimula a catecolamina? Olha, o café essa eu acho que é uma pergunta Eu estou com uma série de perguntas aqui dos internautas, tá? Olha, o café já figurou nesse cenário como herói, como vilão. O que a gente fala, o que a gente pensa acerca do café? Se o paciente não tem nenhum sintoma relacionado ao café, palpitação, taquicardia, logo após o uso do café, e toma ali 2, 3 xícaras de café ao longo do dia, isso não vai trazer nenhum malefício para esse paciente. Agora, tudo em exagero traz um certo risco, porque o café também predispõe ao surgimento, né? Leva ao surgimento de catecolaminas circulantes. Então, mas se o paciente é assintomático, não sente nada, se restringe ali a 2, 3 xícaras pequenas de café por dia, né? E não tem nenhuma outra condição que contraindique, não tem nenhum problema fazer uso do café. Internauta pergunta, existe algum exame ideal de rotina para checar o coração? Aí vamos lá, aí vamos abrir espaço para uma pergunta. Hoje, no Brasil, começou-se a todo mundo querer praticar algum tipo de esporte, seja corredores de rua, seja academia, beach tênis. A pergunta é, quantos desses fazem uma avaliação que a gente chama de avaliação pré-participação, né? Isso é extremamente importante. Se eu vou para a diretriz americana, eu vejo que os americanos são um pouco mais permissivos para liberar o paciente para uma determinada atividade. Geralmente é anamnese e exame físico. Os europeus e nós brasileiros que seguimos muito as diretrizes europeias, nós temos um pé um pouquinho mais atrás. O que nós fazemos? A gente pelo menos faz um eletro e, dependendo do caso, um teste ergométrico. E isso é muito importante. O que eu oriento a todos que estão nos assistindo? Se você tem menos de 35, 40 anos e quer começar a atividade, ou já faz e quer passar por uma avaliação, pelo menos uma avaliação clínica do médico que você confia e um eletrocardiograma. Se você tem menos de 35, 40, eu vou explicar por quê. Se você tem mais de 40 anos, um eletro e talvez um teste ergométrico seja prudente, mas isso é avaliado caso a caso, não é receita de bolo. Assim como pacientes abaixo de 35, 40 anos podem precisar de um teste ergométrico e de exames subsidiários também. Mas por que eu estou falando isso? Porque existe um estudo publicado no JAMA, uma revista extremamente reconhecida, 2006, por um pesquisador chamado Domênico Corrado. Ele fez uma avaliação de mais de 40 mil pacientes que faziam atividade física, né? E pegou pacientes ali no final das décadas de 70, início dos anos 80, e depois voltou a pegar uns ali no início dos anos 2000. Quase 42 mil pessoas. E ele avaliou somente com eletrocardiograma. E constatou que 9 em 10, olha só, 90% daqueles que corriam o risco de ter morte súbita tiveram esse risco diminuído simplesmente por conta de um eletrocardiograma, que é um exame extremamente fácil e barato.
Então, o eletro é essencial para fazer a avaliação. Por quê? Porque existem algumas condições, principalmente nessa população abaixo de 35, 40 anos, que na maioria das vezes a causa não é a doença arterial coronariana que mata, são outras condições, como, por exemplo, miocardiopatia hipertrófica, Brugada, que é uma arritmia congênita, displasia ritmogênica de VD, que é um problema no ventrículo direito, tá? E anomalia de coronárias. A coronária está nascendo de algum lugarzinho ali que não era para ela nascer ou tem um trajeto anômalo. Na maioria das vezes, o eletro tem a capacidade de te diagnosticar essas condições. Então, olha como o eletro é importante para fazer uma avaliação pré-participação desses pacientes que pensam que já iniciaram atividade física. Doutor, tem muitas perguntas chegando aqui. E galera, vocês estão animados hoje, hein? Doutor, pergunta ao doutor Mardels. Dia dos Namorados passou, foi muito bom, frio. E aí eu senti a vontade de usar uma Tadalafila. Certo. Tadalafila faz mal ao coração? O medicamento foi muito bom para mim, mas eu senti tontura depois. Olha, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer... Boa, você, hein? Olha, boa pergunta, meu amigo. Eu acho que uma pergunta fundamental é saber a Isso idade. É paciente jovem que perguntou isso aqui, viu? Então isso é paciente importante. Jovem e isso vai atingir muita galera depois dos 50 também, viu? Olha, isso está sendo uma prática muito comum, principalmente nos mais jovens, que antes era só restrito aos mais velhos, mas hoje a gente vê que os mais jovens... aqui no ponto, meu Deus, que a galera da técnica está usando também. Olha, o que a gente precisa saber é o seguinte... por que está usando? Né? Porque na maioria das vezes a dificuldade no ato sexual está mais relacionada a uma questão emocional do que necessariamente a uma disfunção do órgão. Então tem uma questão emocional, principalmente em mais jovens. Então a pergunta é por que está utilizando? Segundo ponto, eu quero usar. Posso usar? Tá. O que você tem de problema de saúde? Quais são os problemas de saúde que você tem? Se você já usou, você teve algum desconforto ao utilizar e durante o ato sexual após utilizar? Essas perguntas são fundamentais. Porque, por exemplo, na população idosa, a liberação para a utilização dos inibidores de fosfodiesterase, sildenafila, tadalafila, ela se baseia no perfil do paciente, ou seja, problemas de saúde e sintomas. Por quê? Porque se esse paciente tem uma doença isquêmica do coração, que nós já falamos muitas vezes aqui, que está relacionada à plaquinha de gordura, se esse paciente toma inibidores da fosfodiesterase como Viagra e Cialis, ele corre o risco de ter um infarto durante o ato sexual. Então a gente precisa saber que tipo de população, é jovem ou é idoso? Quais os problemas de saúde que tem? E por último, por que está utilizando? Será que realmente precisa? Mas, Matheus, antigamente se falava muito que o sildenafil, o Viagra, causa infarto, né? Sim. E que o tadalafila não causava, que ele é só um vasodilatador. Vasodilatador leva um infarto miocárdio no ato? O que acontece? Existe o Cialis existe um perfil mais cardioprotetor, por assim dizer. Né? Que é a tadalafila. Que é a tadalafila. O Cialis é a tadalafila. O que a gente precisa pensar aí? Que geralmente esses pacientes que vasodilatam, o coração, os vasinhos do coração, quando tem uma placa de gordura, eles têm uma vasodilatação compensatória por conta daquela placa para manter o fluxo sanguíneo e uma adequada perfusão naquele músculo miocárdio. Só que aquilo tem um teto. Não vasodilata mais do que isso. Né? Então, quer dizer, um paciente que está submetido a um estresse, que é o ato sexual, que demanda uma carga metabólica enorme, né? Não tem mais para onde vasodilatar, porque o coração dele tem uma placa de gordura. Estou falando daqueles que têm doença arterial coronariana, né? Tem placa aterosclerótica. O coração não consegue mais vasodilatar. Não tem mais para onde vasodilatar. Você vai dar uma medicação que vai aumentar o estresse, vai taquicardizar mais às vezes esse paciente, né? Aumenta o estresse local, demanda metabólica, e esse paciente às vezes pode levar a um infarto agudo do miocárdio. Então, mesmo o tadalafila, que tem um fator mais de vasodilatação das artérias penianas, ele pode sim levar aos pacientes que têm uma predisposição, tem plaquinha de gordura, ao infarto agudo do miocárdio. Que maravilha. Por que o infarto ainda é uma das principais causas de morte do país? Pergunta do internauta. Olha, lembrar que, como eu falei inicialmente, o infarto agudo do miocárdio pela plaquinha de gordura, e eu sempre gosto de deixar isso bem claro, porque o infarto tem vários mecanismos. A causa mais comum é a plaquinha de gordura, mas existem outras condições que levam ao infarto. A plaquinha de gordura, que é a causa mais comum de infarto no Brasil, ela tem alguns fatores de riscos, que são condições que levam ao infarto. E, na maioria das vezes,
essas condições elas não estão controladas. Então, o mais importante é fazer o controle desses fatores de risco. Então, o aumento da incidência de infarto agudo do miocárdio está relacionado aos fatores de risco e ao não controle adequado desses fatores de risco. Pessoas jovens também têm risco de doença cardiovascular? Nossa, tem sim, com certeza. Ainda mais agora, nesses últimos 10, 20 anos, se a gente pega dados brasileiros agora de infarto em jovens, de 2000 a 2024, eu tive um aumento de em torno, aproximadamente, 180% do número de infarto em jovens. Né? No Brasil, a gente estima que nós tenhamos entre 300 a 400 mil casos novos de infarto no país. É muita coisa. É muita coisa. Pergunta do internauta. Como eu faço para saber se eu tenho plaquinha no coração e qual é o tratamento? Excelente. Primeira coisa é passar no seu médico da sua confiança. Pode ser um médico clínico, pode ser um cardiologista, tá? Mas a gente precisa sempre, isso eu quero deixar muito claro, a gente precisa saber quais os problemas de saúde que você tem. Quais os fatores de risco que você tem? Você tem história na família de alguém que teve um infarto ou um derrame precoce? Né? E quando eu falo precoce, homens abaixo dos 50, 55 anos, a mulheres abaixo dos 60, 65 anos. Né? Tem essa história? Tem outras condições de saúde? Porque de posse dessas informações e do quadro clínico, se o paciente tem sintomas ou não, eu consigo te dizer, olha, esse exame é mais adequado para você ou este outro exame é mais adequado para você. Para a gente poder estar fazendo esse rastreio, que é extremamente importante. Mas o que eu oriento a quem está nos assistindo, se você é hipertenso, diabético, fuma ou já fumou, tem problema com colesterol, é sedentário, está submetido a um estresse crônico, faz uso de álcool de forma crônica, ou então tem uma história de pai, mãe ou irmãos que teve infarto ou derrame precoce, ou seja, homens abaixo dos 50, mulheres abaixo dos 60, você deve procurar o médico da sua confiança para estar fazendo essa avaliação. É verdade que o coração, pergunta de uma internauta, né? É verdade que o coração das mulheres fala diferente do coração do homem? Olha, inclusive nós temos publicado na diretriz brasileira e diretrizes internacionais, nós temos um tópico específico para a saúde cardiovascular feminina. Lembrando que a mulher tem alguns hormônios que o homem tem, ou quando tem em baixas quantidades. Né? Por exemplo, as mulheres, aquelas que não tiveram menopausa precoce, né? A mulher tem o estrogênio, que é um fator protetor cardiovascular. É tão verdade que, como a gente tem falado muito do infarto, vamos pegar o infarto. O infarto em pessoas abaixo dos 60 anos ela é mais comum em homens. Acima dos 60 anos se iguala homem e mulheres. Por quê? Porque abaixo dos 60 anos a gente tem aquelas mulheres que não passaram ainda, não tiveram menopausa precoce, o estrogênio como fator protetor, que diminui a inflamação, diminui o estresse oxidativo e diminui lesão endotelial. E tudo isso é extremamente importante quando está presente para a formação da plaquinha de gordura. Então a mulher tem um hormônio que é extremamente importante. Então a mulher tem algumas peculiaridades também relacionadas à saúde cardiovascular. O anabólico no homem, ele sobe o estrogênio, né? Uhum. Que ele vai aromatizar excesso de anabolizante. Esse estrogênio no homem, ele produz um malefício cardíaco? E o que o anabólico, por que o anabólico leva ao infarto do miocárdio? A gente vê tanto atleta infartando e tendo morte súbita mesmo por uso de anabolizantes. Qual é a causa lógica disso daí, doutor? Olha, apesar de essas são informações extremamente verdadeiras que você nos trouxe aqui, o que nós precisamos saber é o seguinte, que o anabolizante ele leva a outros distúrbios, tanto metabólico quanto hemodinâmico. Um deles, aumento da pressão. 2, aumento dos níveis de colesterol. O anabolizante sobe o LDL. Sobe colesterol ruim do paciente. Mas por quê? Então, pelo perfil metabólico de produção, né, endógena, leva um aumento. Outra coisa que a gente precisa lembrar é que os anabolizantes, os esteroides anabolizantes, eles levam também a uma lesão endotelial. Tudo isso são fatores de risco que levam à deposição de gordura na parede do vaso. Então, a despeito do aumento do estrogênio, nós temos outras condições que predispõem à formação de placa de gordura. E é por isso que hoje, nesses últimos 10 anos, nós temos tido um aumento enorme de casos de infarto em jovens secundário à utilização
de anabolizantes. Pergunta do internauta, qual é a lesão que o cigarro produz no coração? A nicotina, ela leva a uma lesão endotelial. Então, a parede do vaso é revestida de um epitélio que a gente chama de endotélio. Para que a plaquinha de gordura adentre, uma das condições é que nós tenhamos a lesão desse epitélio dentro da parede do vaso, que é o endotélio. A nicotina, ela leva à lesão endotelial, além de aumentar de uma forma transitória, na hora do fumo, né, o aumento de catecolaminas. Então, eu aumento a demanda do coração, taquicardia, aumenta a pressão arterial. Além disso, leva à lesão endotelial. Pergunta do internauta, qual é a diferença de pontada no coração para palpitação? A pontada é uma dor. É aquela dor, né, que eu consigo definir com a polpa digital. Então, eu pego a pontinha do dedo e eu tenho uma dor em pontada. Eu consigo delimitar muito bem a dor. Quando eu falo de palpitação, eu posso ir para dois extremos. São aquelas palpitações taquicárdicas, que é quando o coração dispara. Ele bate e aumenta o batimento. E eu tenho um tipo de palpitação que eu sinto que o batimento está irregular. Ele bate, parece que dá uma pausa, para de bater, depois bate mais forte e pausa novamente. Então a palpitação pode ser taquicárdica, com elevação da frequência cardíaca, mas também pode ser aquela palpitação que eu sinto que o meu coração não está batendo muito legal, está tendo irregularidades no batimento. Vocês estão colocando para moer no médico aqui, hein? Estão soltando muita pergunta. Eu não estou deixando nem eu perguntar para ele. Gente, pergunta, eu tenho extrasístole. Quando eu devo me preocupar? O paciente foi diagnosticado com extrasístole. Perfeito. Quando é que ele tem que se preocupar com essa extrasístole? Perfeito. A extrasístole é uma das arritmias mais comuns, né? A extrasístole, a gente precisa de algumas informações. Primeiro, qual é o meu perfil de paciente? É um paciente que já tem doença no coração previamente, ou seja, ele já tem algum problema no coração, teve um infarto, tem uma insuficiência cardíaca. Então, qual é o meu perfil de paciente? Segundo ponto, quando eu tenho uma extrasístole, eu tenho sintomas, então preciso saber se o paciente é sintomático, né? Porque se o paciente é sintomático, tem indicação de tratar. Se ele é assintomático e não tem doença no coração, não precisa de tratamento e acompanhamento, a não ser, que é o terceiro ponto, eu preciso saber quantas extrasístoles esse paciente faz no período de 24 horas, que a gente chama isso de densidade. Então, quantas extrasístoles esse paciente está fazendo no período de 24 horas? Então, se ele está fazendo acima de 10%, principalmente acima de 20%, mesmo que ele não sinta nada, esse paciente tem uma chance enorme de evoluir para insuficiência cardíaca. A gente chama isso de taquicardiomiopatia. Então, mesmo no paciente assintomático, não sente nada, que não tem doença prévia no coração, mas ele tem uma densidade, uma quantidade de extrasístoles extremamente alta, 50 mil, 60 mil extrasístoles no período de 24 horas, esse paciente tem indicação de tratar também, porque ele pode evoluir para um quadro de taquicardia. 60 mil extrasístoles? 50 mil, 60 mil, 40 mil. A partir de quanto que é patológico, que eu tenho que preocupar, que eu preciso tratar? A extrasístole a gente quantifica em densidade. Então, vai vir o laudo lá do Holter. O Holter é um aparelhinho que se coloca e faz a avaliação em 24 horas. Num paciente que tem uma densidade entre 10% a 20%, pela diretriz europeia, a gente pode até considerar, observar, desde que seja um acompanhamento precoce. E aquele paciente que tem aquela extrasístole esporádica? Não. Um café, ou um movimento brusco, ou um estresse, né, um adrenalina liberou e ele sente aquela extrasístole que é dando uma terceira bulha. Vai lá, E aí, o que esse paciente tem que fazer? Então, é preocupante isso daí? Então, esse paciente, a primeira pergunta, é extrasístole mesmo? Se for extrasístole, eu preciso fazer um racional. Essa extrasístole está relacionada a alguma outra condição? Lembrar que o transtorno de ansiedade generalizada ou pânico predispõe ao surgimento de extrasístole. Boa. Então, às vezes, não é tratar a extrasístole, é tratar a causa de base. E uma das mais comuns é a ansiedade. Um outro ponto importante, a gente precisa saber que a extrasístole ela pode ser supraventricular ou ventricular, ou seja, a extrasístole ela pode ser formada na parte de cima do coração
ou pode ser formada na parte de baixo do coração. E aí a gente tem as complexidades das extrasístoles. As extrasístoles ventriculares, que é formada na parte de baixo, quando complexas, isso liga o sinal de alerta também. Então a gente precisa saber que tipo de extrasístole. Mas por que daqui de baixo liga um sinal de alerta, mano? Porque, olha só, o músculo cardíaco, aqui principalmente o ventrículo esquerdo, é que está relacionado a contrair e melhorar o débito cardíaco. Então, se esse paciente está tendo uma extrasístole e complexa, a pergunta que eu tenho que fazer é: será que não há uma doença subjacente do músculo cardíaco ou outra condição que esteja predispondo ao surgimento dessa extrasístole ventricular, que a gente chama de complexa? Então, isso é extremamente importante, porque se assim o for, eu devo considerar fortemente o tratamento dessa condição. Então, a extrasístole, apesar de ser uma arritmia, na maioria das vezes, benigna, do bem, na maioria das vezes, que não tem o potencial de levar a óbito, existem alguns tipos de extrasístoles que ligam o sinal de alerta, principalmente a quantidade dela nas últimas 24 horas, a densidade, e se são extrasístoles que a gente considera complexas. Então, a gente precisa ligar o sinal de alerta também. Extrasístoles hereditárias existe? Existe, mas geralmente pode estar relacionada a algumas condições relacionadas a que a gente chama de canalopatias, né? Mas existe algumas condições de arritmias do próprio coração, né? Da própria atividade elétrica do coração que pode predispor. Mardelso, é bem complexo, né? Gente, ele é muito atualizado, viu? Muito atualizado. É uma máquina na cardiologia. Nós estamos adorando que ele responde tudo na ponta da língua, tá? Mardelso, por que hoje os idosos têm tido tanta bradicardia? Muitos têm se falado em marca-passo, né? Uhum. Qual é o avanço desses marca-passos hoje? E hoje está se colocando aqui no Acre, né? Se coloca bastante, né? Excelente. Hoje nós temos uma equipe, né, da cirurgia cardíaca, a doutora Alina, quem faz a nossa retaguarda aqui, né, extremamente solícita quando a gente precisa, e que faz essa avaliação. E isso é um prazer falar sobre isso, saber que hoje nós temos esse serviço aqui no estado do Acre, né? Veja, as causas que levam no idoso ao implante de marca-passo, né? E hoje nós temos um marca-passo bicameral implantado aqui, né? Que a gente coloca um fio de marca-passo tanto no átrio direito quanto no ventrículo direito, ele é bicameral, né? A causa mais comum é o que a gente chama de doença do nó sinusal. O que acontece? O nó sinusal é uma especialização do músculo cardíaco aqui próximo ao surgimento no átrio direito, próximo ao surgimento, à emergência da artéria aorta, aonde a gente tem um músculo especializado, aonde ele é o nosso marca-passo natural. É lá que comanda toda a atividade elétrica de contração do coração. O que acontece? Às vezes, com a senilidade, né, por uma fibrose do próprio aparelho relacionado ao nó sinusal, esse envelhecimento leva ao que a gente chama de disfunção do nó sinusal. E quando presente sintomas, a gente dá o nome de doença do nó sinusal. Então, a causa mais comum é a doença do nó sinusal, ou seja, aquele marca-passo natural, ele fica adoecido. Outras causas é um outro marca-passo que a gente tem mais abaixo, aqui no teto da região atrioventricular, que a gente chama de nó sinoatrial. Sinoatrial não, atrioventricular, perdão. Às vezes, a gente tem algumas doenças que atacam. O próprio infarto é uma delas. Às vezes, o infarto age nessa região do nó atrioventricular e o paciente começa a apresentar bradicardias, que é o batimento mais baixo. E muitas das vezes precisa fazer implante de marca-passo. Então, no idoso, a causa mais comum é doença do nó sinusal relacionada ao envelhecimento. Outras é relacionada ao próprio infarto que ataca, que para de nutrir essa região do músculo especializado. Existem múltiplas outras causas, mas as principais são essas que levam à frequência mais baixa e à necessidade do implante de marca-passo. São muitas doenças, né? Tem febre reumática, né? Problema de válvulas, né? Problema de condução, problema do músculo. Um dos problemas do músculo que a gente encontra muito no Acre aqui, açaí relacionado ao barbeiro, né? Sim. A doença de Chagas. Fala pra gente aí essa questão dessa contaminação. O que o paciente sente na doença de Chagas? Pessoal, lá em Feijó, né? Pessoal dentro do Amazonas, aquele açaí que é feito. O pessoal ainda faz muito ainda manual, né? Faz bastante. Aquela da panela, bate ali com a garrafa, tudo, né? Sem ser pasteurizado. E aí vem a doença de Chagas. E esse coração, ele dá sinais com quanto tempo depois de contaminado? Olha, o que a gente precisa saber, quando se fala de doença de Chagas, a gente precisa categorizar em duas condições. As chagas agudas
que para nós médicos basicamente faz um quadro de uma síndrome monolike. O que é isso? É crescer o fígado, é febre, é o aparecimento de manchas no corpo, tá? Que a gente chama de rash, febre, às vezes sinal de Romanin, né? Que é o lugar onde inoculou o triatomídeo, né? Onde fez a inoculação. Então faz uma síndrome monolike daquele paciente. Esses casos de Chagas agudo têm indicação de tratamento. E geralmente aí o período de incubação pode variar alguma coisa ali entre 2 a 4 semanas, é o período de incubação. Muitos desses pacientes, eles são contaminados pelo barbeiros e não manifestam, e fez sintomas muito frustros. E passou desapercebido. E aí depois de um tempo, às vezes anos, começa a desenvolver o que a gente chama de Chagas crônica. Quando a gente fala de Chagas crônica, geralmente são 2 sistemas que a gente tem que olhar. O sistema cardíaco e o sistema digestório. Então, pode fazer megacólon, esôfago crescido e pode fazer doenças do coração. Na parte de doenças do coração, nós temos, basicamente, de uma forma simples, 2 coisas que o barbeiro gosta de fazer no coração. É crescer o coração, ou seja, levar uma insuficiência cardíaca, o coração fica crescido e dilatado, e a outra é predispor a arritmias. Tanto as arritmias que aumentam a frequência cardíaca, a gente chama de taquiarritmias, quanto as arritmias que baixam a frequência cardíaca, que a gente chama de bradiarritmias. Que maravilha. Mardeus, quero lhe agradecer aqui pela sua vinda, eu quero deixar suas considerações finais. Onde é que a gente encontra o Dr. Mardeus? Coloca nas redes sociais aí pra gente. Aonde eu lhe encontro hoje? Poxa, eu queria muito me consultar com o Dr. Mardeus. O homem é uma máquina, conhece muito, né? O livro ambulante da cardiologia. E tá aí as redes sociais dele já. E eu queria saber como é que a gente te encontra para a gente se consultar com você. Olha, hoje eu atendo no consultório particular, na Clínica Mariá, fica na Quitino Bocaiúva, ali próximo a Sofrangos, tá? Na Praça José Augusto. Isso, ali, né? Exatamente. Praça José Augusto. De frente da Sofrango, exatamente. Clínica Mariá. Clínica Mariá. Atendo todos os dias lá, tá? Outra forma de me encontrar pelo serviço público também, para aqueles que precisam. Hoje nós fazemos um atendimento pela rede municipal de saúde, mais atrelada à Uninorte. Então, o centro de clínicas da Uninorte, eu faço um atendimento lá, onde os internos acompanham. É outra forma de me achar e conseguir passar por atendimento. Contato telefônico, o povo está perguntando. Perfeito. Já saiu aqui. Excelente. Contato telefônico, a gente vai colocar ali na tela. Ele vai passar... Gente, telefone do Dr. Mardeus, tá? O telefone pessoal dele tá soltando aí para vocês, ó. Olha, vocês podem entrar em contato, tá? Lá na Clínica Mariá, através do telefone 99211 5891. Novamente, 99211 5891. Já saiu na tela aí para vocês. Excelente. Doutor, muito obrigado. Eu quero te convidar a voltar mais vezes aqui. Excelente, Fabrício. Realmente você é um livro ambulante. Professor de faculdade. Sim. É outra coisa, né? Sim. Professor da UFAC, da Uninorte, ele, quando ele vai explicar um tema, ele dá uma aula. Essa é a verdade. E você deu aula aqui. Que entrevista espetacular. E eu convido a você, se não entendeu, volta a entrevista, assiste de novo. Olha, ele falou aqui de uma forma muito categórica, muito bem explicada, das principais doenças. De todos que eu atendi aqui, já entrevistei cardiologia, claro que todos têm suas especialidades, eu adoro, todos já passaram aqui, são pessoas selecionadas, mas hoje ele deu uma aula aqui na cardiologia e eu te agradeço. Quero deixar tuas considerações finais. Fabrício, eu fico muito feliz, extremamente feliz pelo convite, né? O seu programa tem uma audiência extrema, então eu fico muito contente, estarei sempre disposto, sempre que você precisar, estarei disposto a vir aqui e conversar sobre o tema que você julgar sendo necessário para a população acreana. Eu quero agradecer. Eu que agradeço a sua vinda aqui. Muito obrigado, Fabrício. Eu queria deixar um recado aqui aos nossos gestores, né? Um homem desse precisa estar no pronto-socorro, tá? Ele precisa estar no pronto-socorro, atendendo a população também. É uma máquina de serviço. É acreano, com uma boa formação de São Paulo, subespecialidade, professor universitário. E eu gostaria muito, um dia, ver os gestores, nosso secretário de saúde tem um coração muito bom, nosso governador, né, Lourenço, diretor do pronto-socorro, enfim, aos gestores, Tatiana, né, nossa subsecretária Ana, esse homem precisa estar no pronto-socorro, tá? Quero deixar esse recado aí, eu nunca falei isso daqui e quero deixar esse recado, esse homem precisa estar no pronto-socorro para ajudar a nossa população, junto com toda aquela equipe maravilhosa que nós temos, né? Ali são cardiologistas de excelência e ele vai somar o time, um acreano e muito amigo e um coração excelente para cuidar do nosso coração. Desejo a você um resto de semana abençoado, de muita paz, muita alegria e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.